Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, e estou gravando esse vídeo para trazer aqui um esclarecimento a um irmão que me fez esta pergunta. Meu irmão, você pode me esclarecer uma dúvida sobre Jesus desceu ao inferno? Jesus desceu ao inferno e tomou a chave do diabo? Temos então essa questão que é muito controversa, é muito polêmica. Inclusive já assisti a alguns debates acerca dela, um debate excelente que teve no programa do César Cavalcante, que eu recomendo a todos assistir na Rádio Musical. O Debates, tá certo? Do programa César Cavalcante, um programa muito equilibrado, muito edificante. E observando os debatedores, os seus argumentos e também outros debates que assisti, e principalmente recorrendo ao texto sagrado, nós podemos trabalhar um pouco essa questão, trazendo alguns versículos bíblicos que são chave para o entendimento e construindo a partir daquilo que temos de cristologia e principalmente de soteriologia, um entendimento melhor em relação à questão. Eu vou estar fazendo aqui citação de parte dos textos, mas recomendo que você recorra a estes livros, faça a leitura de todo o capítulo para entender melhor o contexto geral. Então não se contente com aquilo que a gente está colocando aqui, vá adiante, vá mais além e procure examinar primeiro a Sagrada Escritura, fazer uma oração, pedir uma iluminação da parte do Espírito Santo de Deus e só em segundo momento agregar aí alguns comentaristas, tá ok? Então primeiro busque da fonte, da Palavra de Deus. Então eu quero abrir aqui o esclarecimento citando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos ler com atenção aqui esses versículos selecionados. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Então, quando falamos de a descida de Cristo a regiões inferiores, estamos, na verdade, falando sim do momento em que ele, deixando a sua glória, passa pelo processo que teologicamente pode chamar-se de kenosis, ou esvaziamento, onde ele esvazia-se não da sua deidade, porque ele permanecia como Deus aqui na terra, só que limitando-se à forma humana. Então ele se autolimitou à forma humana. Foi uma autolimitação, uma autoimposição de Cristo, para que ele estivesse aqui entre nós como servo. Paulo mesmo nos qualifica isso nessa leitura, achando-se em forma de servo. E Cristo se autolimitou então para estar nessa forma de servo e com isso cumprir a missão que somente ele poderia cumprir, somente ele teria a competência para cumprir, que mesmo vivendo numa forma humana, esta forma humana sem pecado, totalmente pura, um cordeiro imaculado. É isso que a sua forma humana iria oferecer um cordeiro imaculado a Deus. E quando ele exerce então esse ministério como servo, como um homem sem pecado, ele é o único que tem a natureza humana para morrer sacrificialmente, vicariamente, substitutivamente aos seres humanos que foram os infratores contra Deus, cometeram o pecado contra Deus, atentaram contra a santidade de Deus, se deixaram levar pela sedução do maligno, desobedeceram a Deus, quebraram a sua aliança com Deus, se contaminaram com o pecado e agora o pecado faz uma separação, cria um abismo entre o homem e Deus. Então, somente um homem pode pagar essa dívida, mas apenas um homem, nas suas limitações, sendo ele uma criação divina, não tem condições de chegar até Deus, diante da corte celestial, diante do trono do Todo-Poderoso. Então, somente um ser que reunisse em si mesmo essas condições de ser um humano, pagar a dívida como homem, e ser Deus, e ter a capacidade de se apresentar diante do trono do soberano. E este ser é um único de todo o universo, chamado Jesus Cristo.
aquele que é Deus e homem, através do processo teologicamente chamado de união hipostática. Então nós temos aí Cristo é plenamente homem, plenamente Deus e está reunido num só ser. Então Cristo vem até nós, desce, essa é a descida. Tá certo? Quando falamos de Cristo desceu, as partes inferiores é quando ele sai da glória e vem até nós, encarna numa forma humana, vive perfeitamente, sem pecado, e é condenado mesmo sem ter cometido nenhum crime, uma vez que a sua condenação foi em função do nosso pecado e não do seu próprio, uma vez que ele não cometeu pecado. Ok? Então temos aí a humilhação de Cristo, como Paulo coloca aqui, o processo da kenosis. Então, quando falamos da humilhação de Cristo, da descida de Cristo, é disso que estamos falando, tá ok? Não é a questão de Cristo, como alguns pregadores já vi construírem ilustrações completamente fantasiosas, no sentido de Cristo, após a sua morte na cruz, ter descido ao inferno para guerrear contra o diabo, como se o diabo tivesse alguma condição de oferecer qualquer tipo de resistência a Cristo, como se ele fosse um adversário suficiente para resistir à ação de Cristo. Então ele, de modo algum, teria condições de batalhar, pelejar contra o Senhor Jesus Cristo. Então, esta suposta batalha de Cristo no inferno para tomar a chave é completamente fantasiosa, não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. A descida de Cristo é quando ele sai da glória, encarna, tá ok? Então, é uma encarnação, é uma autolimitação que ele se impõe. Então, ele torna-se plenamente homem, mas sendo também plenamente Deus, tanto que ele perdoa pecados, ele recebe adoração, ele entrega a sua vida e ele mesmo a toma de volta, tá ok? Então, temos aí Cristo, Deus e homem. A primeira coisa que queremos destacar é essa. A descida de Cristo é a descida da glória para cá. Tá ok? A segunda coisa que queremos destacar está aqui, na primeira carta de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Só um minuto. Deixa eu desligar aqui o celular, não tem interrupção. Então Pedro está colocando aqui a grande obra realizada por Cristo nessa sua descida, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então a descida de Cristo até nós, o grande plano da salvação, cujo cumpridor, realizador, é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que desde a eternidade já havia planejado todo essa extraordinária estratégia para a salvação da humanidade, uma vez que ele é onisciente, ele é presciente, conhecedor de todas as coisas. Então desde a eternidade já estava pronto o plano para a salvação, que foi colocado a cabo, foi executado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, sendo ele então o único meio salvífico, o caminho, a verdade e a vida, unicamente através de Cristo. Então já temos aí a descida de Cristo e o plano da salvação. Aqui está a chave, tá ok? A chave foi conquistada no madeiro. A chave não foi tomada lá no inferno. Cristo não desceu ao inferno para guerrear com o diabo, para arrancar a chave da mão dele. A chave foi conquistada no madeiro. No madeiro, Cristo, não tendo culpa, não tendo crime, não tendo pecado, padeceu. Então, a morte, como Paulo vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado torna o homem condenável. O homem, sendo condenável, passa então pelo processo, né, conforme estabelecido por Deus, desde o Gênesis. Ele peca e ele morre em decorrência desse pecado. Então, temos aí a situação na qual o homem está como que envolvido, né? Está nessa teia, está nesse laço, que ele nasce já com o pecado dentro de si, uma vez que ele é herdeiro dessa característica, né, herdada desde Adão. Então temos aí no princípio da humanidade essa queda, nesse lapso, essa quebra da aliança com Deus, a comunicação dessa culpa que é passada de geração em geração. A pessoa nasce e quando ela passa a discernir entre a direita e a esquerda, ele passa a manifestar também as atitudes dessa natureza pecaminosa. Então ele vê-se também envolvido com isso. Por isso que Paulo dá aquela declaração: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então temos aí a situação na qual todos estavam envolvidos nessa mesma condenação, sendo retirados dela por meio da obra realizada por Cristo Jesus. Então, em relação à condenação de pecado, o salário do pecado é a morte.
Então a morte é a remuneração por uma vida de pecado. Então todos estavam envolvidos nessa mesma culpa, né? Todos tinham esse mesmo crime na conta, né? Então todos tinham como merecimento a condenação. O merecimento pelas nossas obras é a condenação, é a morte, tá certo? Em decorrência do pecado. Agora, quando nós vemos a pessoa bendita de Cristo Jesus, sem culpa, sem crime, ser condenado, nós temos a quebra agora desse sistema. Temos a quebra agora dessa lógica. Cristo não poderia ter sido morto na cruz do Calvário. Ele não poderia ter sido condenado, uma vez que ele não tem pecado. E ele sendo ali condenado, não foi pelo seu pecado, mas sim, e agora entra a aplicação das obras de Cristo. Ele toma sobre si os nossos pecados, por isso Deus vira o seu rosto. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a frase de Cristo, no alto da cruz do Calvário. Por que o desamparo de Deus? Porque nele estava, sobre ele estava imputado o nosso pecado, sobre ele estava imputado o nosso crime, o crime de todos, tá ok? Então, os méritos de Cristo, somente de Cristo, os méritos de Cristo são suficientes para perdão do pecado de todos. Agora, sobre quem será aplicado esse mérito? Sobre aquele que crê. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Preste muita atenção nisso. Veja, aquele que crê será salvo. A quem? A quem é aplicado os méritos da salvação conquistada por Cristo Jesus, sendo condenado sem pecado. Ok? Agora, aquele que não crê já está. Por que já está? Porque condenados já estávamos. Todos já estavam condenados pelo seu próprio pecado. Mas uma vez que Cristo morre na cruz do Calvário, sem pecado, pelo pecado de todos nós, tá ok? Ele tomou sobre si o nosso pecado, nossas dores tomou sobre si, como diz o profeta. Levou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade é essa? Você está pensando em gripe, tuberculose, em varíola? Não. Cristo levou a única enfermidade que nos separa de Deus, porque todas essas enfermidades, decorrência também da deterioração, né, da carne humana, em decorrência do pecado original, podem até agravar o corpo, levar ao óbito, só que elas não podem nos separar de Deus. Você morrendo por qualquer enfermidade, se você estiver em comunhão com a pessoa bendita de Cristo Jesus, se tiver o selo do Espírito, você entra nas mansões celestiais. Nenhuma enfermidade, nenhum acidente automobilístico ou da aviação, né, ou nenhum tipo de morte por crime, né, que alguém cometa um crime contra você, nenhuma delas pode nos separar, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Por causa de Cristo Jesus, que levou sobre si a nossa enfermidade. Que enfermidade é essa? A enfermidade chamada pecado. É a única enfermidade que pode nos separar de Deus. É pecado. Então Cristo leva sobre si a enfermidade central, principal, tá certo? Que é ponto axial de toda a nossa realidade. A questão do pecado, que criava um abismo entre nós e Deus. E Cristo leva sobre si. Ele, sem pecado, ele admite o nosso pecado sobre ele. Deus vira sua face, porque Cristo está carregando o nosso pecado ali sobre ele na cruz. Mas quando ele morre, ele ressuscita, tá certo? Aí ele pode declarar, com o texto que eu vou ler também, mais abaixo, agora ele tem todo o poder. Tá, ali está a chave está na mão dele. A morte não assusta mais aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Por isso, a igreja conta a história de tantos mártires. Os mártires são aqueles que tomaram plena consciência, como Cristo disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou aquele que tentar guardar a sua vida e perderá. Todavia, aquele que, por amor a mim, entregar a sua vida, achará. Por que achará? Porque a vida está em Cristo. Ele é a vida. Ele é o princípio da vida. Tá certo? Então, se você está em Cristo, você tem vida em Cristo Jesus. Independentemente de sua situação aqui na Terra, no sentido de estar em risco, estar em perigo, estar doente, morrer por um acidente, morrer por qualquer tipo de causa, a sua vida está guardada em Cristo Jesus. Então, se você, por amor a Cristo, vive em fidelidade, mesmo que perca a sua vida terrestre, você tem uma vida eterna. Agora, se você tenta a todo custo zelar pela sua vida terrestre, apartando-se de Cristo, você está exatamente perdendo, como Cristo diz. Aquele que tentar guardar a sua vida, perderá. Porque nós não temos poder para guardar a nossa vida. Então, certamente vamos perdê-la. Agora, aquele que entregar a sua vida por amor a Ele, pronto, aí Ele tem vida eterna para nós. Então, Ele garante, é o garantidor da nossa vida eterna. Como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, se com Ele também padecemos na cruz, carregando cada um
a sua cruz como ele recomendou. Tome cada um a sua cruz e siga. Nós temos essa lógica. Nós morremos com Cristo, tá certo? O velho homem pendurado na cruz junto com Cristo para com ele ressuscitar. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, tá? Levando ele mesmo sobre o seu corpo, nosso pecado, não o pecado dele, o nosso pecado, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, muito bem, crucificando o velho homem, pudéssemos viver para a justiça de Cristo aplicada a nós, suas obras imputadas a nós, e pelas suas feridas foste sarado. Sarado do quê? Do pecado. Então aí está a chave foi conquistada aí, quando Cristo leva sobre si o nosso pecado e atribui a nós a sua justiça, a justiça que ele mesmo conquistou, uma vida de santidade, sem pecado, entregue na cruz, sem culpa. E aí ele carrega sobre si a nossa culpa e imputa a nós a sua justiça. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Entendeu essa frase? O sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário, morto sem culpa, é aplicado sobre todos os culpados e purifica de todo pecado. Aquele que crê em Cristo será salvo. Aquele que não crê permanece no pecado, porque condenados já estavam. Aí cai por terra o Pelágio, né? Condenados todos já estavam. Não é que pode ou não estar. Não, já estavam todos condenados. 1 de Pedro 2,4. Segue. 1 de Coríntios 15,56. Olha só o que diz. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí nós temos a questão do aguilhão, do instrumento, né, por meio do qual se fere. Então você tinha aquele que controlava a manada de bois, tinha uma vara com um aguilhão, ia golpeando o animal para ele entrar pelo caminho que ele queria, né, tomar o caminho que ele queria. Qual era o aguilhão do pecado? É a morte. Então todos vivem constantemente com medo da morte, sempre esperando pelo momento fatal, o momento final. E com isso, muitas das vezes se atolam numa vida de pecado cada vez mais promíscua, cada vez mais pesada, porque o seu tempo está acabando, que nem uma ampulheta com a areia descendo. Ele vê sua vida se esvaindo, ele fala, não vou acabar, vou para o inferno, ou pensa que vai terminando a vida, vira um nada, né? Vira uma nulidade. E aí ele pensa sempre dessa maneira e vai se afogando cada vez mais numa vida de pecado. Então temos aí a morte, né, como aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado vai golpeando essa pessoa e sempre com esta promessa de que certamente ele vai morrer. Então ele vive nesse cativo a essa situação, vive preso a essa situação. E a força do pecado é a lei. A lei, uma vez que ela aponta o pecado, né, a lei caracteriza o pecado, a lei ela não tem força para salvar. Ela, na verdade, tem o propósito de mostrar o padrão de Deus. Então, a lei diz, isso aqui é certo. Quando a lei diz, isso aqui é o certo, todos os demais estão errados. Então, a lei é a força do pecado. Ou seja, mesmo que a pessoa pudesse alegar, vamos dizer assim, não há lei, não existe normas. Então, a pessoa, não sei o que é certo, não sei o que é errado. Está vivendo aí ao sabor do momento. Só que uma vez que a lei é materializada, ela diz, não, o certo é isso. Uma vez que o certo é isso aqui é o padrão de Deus, padrão moral de Deus, de santidade para a vida, todos os demais atos estão ilegais, estão errados. E aí você tem a força, né, o sentido do pecado, ganhar agora, se alastrar, né, uma vez que a pessoa fala, não consigo cumprir o padrão de Deus, ela se afunda numa vida de pecado. E aí temos aí o desespero desse pecador ante a sentença fatal que é a morte. Aí o pecador sempre tentando viver mais das últimas gotas, né, de prazer, de promiscuidade, porque ele tem a certeza da morte. Então, vivíamos nessa cadeia, vivíamos nesse sistema autodestrutivo. E aí, quando temos a libertação na pessoa bendita de Cristo Jesus, primeiro, todos os pecados foram perdoados na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, nós temos agora a aplicação de algo que pagou aquela dívida impagável. Você entendeu o papel do Redentor? Ou você estava sequestrado por essa situação, você estava na mão do adversário, o adversário tinha poder sobre você, ele construía acusações diante de Deus, e aí daí vem o nome dele, Satã, certo acusador, Diabolos, aquele que lança em rosto. Nós temos o diabo construindo acusações não falsas, mas sim verídicas. O diabo, diante de Deus, constrói acusações, como Paulo diz na carta aos Colossenses, que ele tomando o documento que era contra nós. Que documento é esse? É o documento no qual o diabo constrói as grandes acusações contra nós em decorrência dos nossos atos pecaminosos, que foram cometidos
uma vez que nós cedemos à sedução do mundo, da carne, do pecado, tá certo? E a natureza pecaminosa com a qual nascemos em decorrência do pecado original. E aí nós temos essa situação na qual somos acusados diante de Deus, não com mentiras, sim com verdades acerca dos nossos atos pecaminosos. Então, é essa cadeia onde nós estávamos. É esse enlace, esses laços, tá certo? De destruição. E aí, quando acontece aquilo que Pedro já falou acima, o que Cristo faz? De fato, ele é pecador, ele cometeu todos esses atos, ele é condenável, ele não pode ter comunhão com Deus dentro dessa perspectiva dos seus pecados. Todavia, eu tomei os pecados dele sobre mim na cruz do Calvário, fui morto sem culpa. Se ele fosse morto na cruz do Calvário, ele é pecador. Se ele fosse morto por um terremoto, eles são pecadores. Se eles fossem mortos na queda de um avião, são todos pecadores. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todavia eu fui morto sem culpa. Fui morto sem ter nenhum pecado, nenhuma condenação, nada condenável. A minha morte na cruz, a morte de Deus que se encarnou na cruz do Calvário, o sangue dele derramado, é suficiente para pagar pelo pecado de todos os pecadores sobre a face da terra. Tá certo? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aí você tem a inversão dessa situação. Cristo cumpre a lei, ele cumpriu a lei, ele é o único que pôde cumprir a lei. Ok? Nem Moisés, que recebeu a lei, cumpriu a lei toda na sua perfeição. Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei plenamente em si mesmo. E aí, cumprindo a lei, ele é justiça para nós. Justiça diante de Deus. Então, ele adquiriu essa justiça por meio das suas obras e ele imputa as suas obras a nós. Então, ele não pode mais eu cumprir. E eu transfiro a ele, então, imputo sobre ele essa justiça. E aí o sangue dele nos purifica. Tá ok? Veja esse outro texto aqui. A chave foi conquistada ali, viu? É isso que eu estou construindo aqui. A chave para a salvação, a chave da morte e do inferno. Essa inversão desse sistema, essa libertação dessas cadeias de condenação, essa destruição, tá certo, dos argumentos do diabo contra nós diante de Deus, essa separação entre Deus e o homem foi destruída ali, na cruz do Calvário. A chave foi conquistada ali. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só que coisa maravilhosa. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cristo já dá essa declaração aonde? Quando ele está ressurreto. Então você tem aquela situação na qual na cruz ele dá o brado, está consumado. Então se está consumado, tudo aquilo foi quebrado. Todo aquele sistema por meio do qual o diabo veio desde o Éden até Cristo na cruz, ele veio trabalhando sempre nesse sistema, dessa acusação, desse aguilhão, né, da morte, do pecado, ele é quebrado com Cristo na cruz do Calvário. A partir daí, Cristo já tem em si todo o poder. Cristo padece pelos nossos pecados, tá certo? Ele é colocado no sepulcro. Você tem aquela fase, né, na qual Cristo, seu corpo está morto ali no sepulcro, mas está vivo em espírito, até que haverá então a ressurreição. O seu corpo agora glorioso sairá do sepulcro, tá ok? Sairá ali daquele túmulo, daquela gruta, né, onde estava. Então ele agora manifestará e será, como Paulo diz, a primícia dentre os que dormem. Ou seja, a ressurreição que Cristo manifesta é a primeira das ressurreições que ocorrerão quando nós formos transformados. Nós que estivermos vivos fomos transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados, né? Os que estiverem mortos na situação da vinda do Senhor, quando nós fomos arrebatados para Ele. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois todos nós, os que ressuscitaram, junto com os que já estavam vivos, serão transformados. Transformados para o quê? A modificação será para o quê? E aí nós temos Cristo a primícia dentre os que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro, a primeira ressurreição, o corpo glorioso, que é exemplo para nós, aqueles que vão ressuscitar, e nós que já estávamos vivos seremos glorificados, transformados. Teremos corpos gloriosos semelhantes ao que Cristo manifestou na sua ressurreição. E aqui ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Nós temos essa situação na qual Cristo é detentor de todo poder. Tá certo? Cristo é detentor de toda autoridade. A chave está nas suas mãos. Tá ok? Ele determina todas essas coisas. Agora nós temos a situação na qual Cristo é o detentor desse poder e o único meio salvífico é através dele.
Para aqueles da antiga aliança era a esperança da vinda dele. Para os da nova aliança é crer naquele que veio. Então, como a nós se aplica, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Então, para os da antiga aliança, esperar pela vinda daquele, como Deus fala lá no princípio, a semente da mulher que esmagará a cabeça, né? E ao longo de todos os profetas que foram anunciando, chegando até a plenitude dos tempos, com o anúncio de João Batista, é chegado agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para os do passado, esperar a vinda de Cristo. Para os do futuro, que somos nós, crer naquele que veio. Então, tudo está concentrado em Cristo Jesus, que tem todo o poder. Então, todo o poder está nas mãos dele. Tá certo? A chave da morte e do inferno está nas mãos dele. Com relação à questão, né, da chave, agora falando de forma bastante clara, com o texto de Apocalipse. Veja só. E eu, quando ouvi, palavras aí do apóstolo João, na ilha de Patmos, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega. E o que vive, fui morto, mas eis estou vivo para todo sempre. Amém. Olha só as palavras. E tenho a chave da morte e do inferno. E tenho a chave da morte e do inferno. A descida de Cristo é do céu para cá. A tomada da chave é na cruz do Calvário. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 7 anjos, os 7 pastores que estão ali liderando aquelas igrejas, os castiçais, a igreja que é a luz do mundo, tá ok? E Cristo que é detentor do poder sobre todas elas, tá ok? Então Cristo, como ele mesmo diz, é detentor da chave da morte e do inferno. Então, não que, vamos dizer assim, não que Deus estivesse limitado em alguma época da história, mas sim que o homem, por ter se deixado seduzir pela proposta maligna, ter cedido no Éden e ter se contaminado com o pecado, este pecado cria um abismo entre ele e Deus. Então o homem estava como que sequestrado por essa situação, estava enlaçado, né? Estava acorrentado, era um escravo acorrentado nessa situação, a situação criada por ele mesmo, a situação que foi favorecida pela sua desobediência flagrante à ordem de Deus. Agora, com o grande plano da salvação executado por Cristo Jesus, esta corrente facilmente cai por terra quando você dobra os seus joelhos diante de Cristo. Essa é a questão, a força salvífica de Cristo. Quando você dobra os seus joelhos diante dele, não há mais condenação. Tá ok? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Paulo em Romanos. Essa é a questão, a força salvífica de Cristo Jesus. Para o passado, esperar por aquele que virá. Para o futuro, crer naquele que veio. E ao poder salvífico de Cristo Jesus, que se aplica tanto aos personagens do passado, e aí onde entra um mistério, que muitas das vezes muitas pessoas não compreendem. Ninguém ao longo da história da humanidade, desde o Éden até a cruz, ninguém foi salvo por outra pessoa senão por Cristo. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento, nem Yom Kippur, nem bode, nem cordeiro, nem 1000 bois, como Salomão fez lá no templo, nenhum daqueles sacrifícios pôde operar salvação para a eternidade. Todos aqueles sacrifícios eram rituais para purificação, para que eles fossem aceitáveis diante de Deus. E Deus pudesse então permanecer guardando Israel, em comunhão com Israel, num pacto, numa aliança com Israel. Era um modo de manter a aliança de Israel com Deus. Essa é a questão, o pacto do Sinai. Okay? Então todo aquele cerimonial estabelecido por Deus no Levítico, tá certo? Nos textos da lei, para ser executado e assim cerimonialmente pudessem estar puros e apresentáveis diante de Deus. E o Senhor exercer sobre eles de fato o seu reinado, né? Ser o seu povo, ser o povo exclusivo de Deus. Essa é a questão. Agora, aquilo não trata de salvação para a eternidade. A salvação para a eternidade vai ser adquirida no futuro, quando vier aquele que é a semente da mulher. Quando vier, como Moisés disse, um profeta maior do que eu. Okay? Quando vier, como disse Isaías, o filho, tá certo? A virgem conceberá. A criança que terá sobre si, né? Como ele diz, o Emanuel, né? O Deus conosco. O Pai da eternidade, o príncipe da paz, ok? Todo o principado estava sobre seus ombros, como Isaías também diz acerca dele. Então,
quando eles falam acerca de comunhão com Deus, restabelecimento da comunhão do homem para com Deus, remete sempre a Cristo, remete sempre a algo futuro, algo que virá. Aqueles sacrifícios eram cerimoniais para manter a pessoa no estado de pureza cerimonial, para que ela pudesse manter a aliança com Deus, Deus pudesse manter a aliança com eles, tá certo? Uma aliança de fidelidade, ok? Um pacto. Então, essa é a questão do sacrifício do Antigo Testamento. Eles não eram você praticando todos aqueles sacrifícios, guardando todos os sábados, realizando todos aqueles preceitos, mesmo assim você não era salvo. Salvo no sentido de salvo para a eternidade, tá ok? Aquilo era para manter você dentro do pacto que Deus estabeleceu no Sinai. Salvação para a eternidade somente na cruz, somente em Cristo Jesus. Aqueles do passado esperaram por aquele que virá. E aí quando Cristo veio, ele operou salvação para todos esses do passado que esperaram pela sua vinda, que se mantiveram fiéis a essa promessa, que creram nessa promessa e morreram aguardando pelo cumprimento dela, tá, que aplicou salvação a todos eles do passado, aqueles que creram nele no presente e continuará aplicando até o futuro, quando o Senhor determinar um grande dia no qual será fechada a porta da graça. Somente Deus sabe esse dia. Temos aí a chave da morte do inferno, como Cristo disse. Agora o texto, né? O famoso texto aí que causa tanta polêmica. Uma coisa que eu quero destacar. É interessante a gente sempre levar em consideração a questão da regra do contexto, tá? Então, eu quero fazer uma leitura um pouco mais extensa, não é todo o capítulo ainda. Vai lá no texto, lê todo o capítulo, mas eu peguei um pouco mais do ponto, tá certo? Em que aparece aqui a questão mais controversa, porque eu quero mostrar qual é a tendência de Pedro nesse texto. Qual é a grande preocupação do autor? Você tem que sempre buscar o que o autor estava pretendendo. Não aquilo que você pretende ver no texto, mas aquilo que o autor pretendia sempre te dizer. Então o autor tem a preponderância, porque ele sabe do que estava falando. Então muitas vezes ele agrega um exemplo, aquele exemplo que ele agregou nem é o principal. Ele queria falar sobre outra coisa, aquilo era simplesmente uma ilustração. E aí às vezes a pessoa pega a ilustração e faz dela o principal, cria até dogma em cima dela. Como o Judas, ilustrando algumas explicações, tomou um texto de Enoque. Mas aquilo era mera ilustração. Ele não fundamentou doutrina em cima do texto de Enoque. Ele simplesmente estava ilustrando o entendimento que as pessoas tinham acerca desta situação de condenação. E aí ele cita, olha, um texto que está circulando aí fala disso. Como Paulo, usando lá ao Deus desconhecido, cita no Areópago. Mas era ilustração da sua mensagem. A principal, o centro, o cerne da mensagem, não era o altar ao Deus desconhecido, sim Cristo, que é o Deus desconhecido para eles. Aquilo é um mero instrumento ilustrativo para a mensagem. Aqui também, veja só. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, olha só a tendência de Pedro. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Então o tema dele começa por aí. A questão de você morrer, você padecer, cumprindo a justiça de Deus, sendo fiel à palavra de Deus. E não ter mais com medo deles, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ameaçam. Nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor. Santificai a Cristo como Senhor, ou seja, uma atitude santa que demonstra Cristo presente em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, seus atos, como o Tiago diz, mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrei a minha fé pelas obras. As obras que demonstram o fruto do Espírito. Que você está ligado na videira, tá certo? Cristo é a videira verdadeira, você está ligado nela, você se alimenta da seiva. O Espírito está sendo comunicado a você, você gera fruto, obra, tá certo? Então você produz obras do Espírito. E aí essas obras mostram que você é, porque o fruto mostra o que é a árvore, ok? Então temos aí santificar a Cristo, ou seja, que as pessoas olhem para você e vejam a santidade de Cristo em você. Vejam Cristo em você, no seu modo de falar, de viver, de agir. Santificai. O cerne, o principal de Pedro é falar sobre esse tipo de criar nesta imagem para ilustrar essa situação, como o Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que vocês servem a Deus? Por que vocês não cometem esses pecados? Por que vocês não participam desses banquetes? Por que vocês se restringem a essas situações? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida santa conforme Cristo Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então aquilo que é a mesa dos sacrifícios para esses deuses não nos convém. Esses tipos de práticas não nos convém. Esse tipo de situações não nos convém, mesmo que dê prazer à carne. Mas nós não andamos mais motivados por isso. Nós estamos mais debaixo desse aguilhão
da morte do pecado, mas fomos libertos por Cristo Jesus e temos vida eterna nele. Então Cristo é suficiente para nós não precisamos disso. Então Pedro está trazendo esse tipo de entendimento. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, veja, você mesmo santificando a Cristo, e tendo uma postura correta, tendo um bom testemunho, mesmo assim vão criar falsos, né? Vão criar alegações falsas para tentar te destruir, para tentar combater. Então, fizeram muito isso com os cristãos, chamaram os cristãos de ateus, porque adoravam um ser que não tem imagem de escultura. Então diziam que esse Deus que eles adoram não existe, assim eles são ateus, eles não adoram Deus nenhum. Chamaram os cristãos de antropófagos, porque eles comiam da carne e do sangue, aí a questão não entendiam, né? Ou pelo menos não queriam entender, ou estavam tentando manipular para causar esse tipo de revolta com os cristãos, né? Então, comer da minha carne, beber do meu sangue, no sentido metafórico, né? Cristo, então, institui como memória dele, em memória da sua carne pregada na cruz, seu sangue vertido na cruz, minha carne, meu sangue. Então, eles diziam que os cristãos comiam carne humana e bebiam sangue. Então eles vão levantar falsos, né? Vão levantar calúnias. Fiquem confundidos. Então, mesmo que eles assim o façam, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem. Veja, não há uma reciprocidade no sentido, você vai fazer o bem, coisas boas você vai atrair. Não, isso é balela, isso é besteira. Se você faz o bem, você anda em infidelidade com Deus, você vai atrair o ódio daqueles que não servem a Deus. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e constitui-se inimigo de Deus. Então existe um antagonismo. O mundo espiritual está dividido. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Ou você pertence a Cristo e serve a Ele, como Cristo disse. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Com Cristo é sempre sim. O que é talvez já não é dele. Já se inclui junto com o não. Tá, ok? Então no mundo espiritual você não tem essa ambiguidade. Você tem ou você é de Cristo ou você é do maligno. Não tem zona neutra. Tá, ok? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, se Deus assim permitir, do que fazendo o mal. Então, se você faz o bem, mesmo se você padece fazendo o bem e você tem a sua justiça em Cristo. Você tem essa recompensa em Deus. E você tem a garantia de vida espiritual, de vida eterna em Cristo Jesus. Tá certo? Aquele que perde a sua vida por amor de mim. Aqui se aplica. Então, você por amor a Cristo, você não nega, você não recua, você não desiste, você se mantém fiel. Tá, ok? Você mantém fiel a Cristo até o fim. Padecendo o mal que padecer. Então você, por amor a Ele, entregou a sua vida. E aí o que você recebe? Vida eterna da parte de Cristo Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Tá certo? E como Ele disse na cruz do Calvário, está consumado. E como Ele disse quando ressuscitou, todo poder é me dado no céu e na terra. Tá, ok? Então a partir dessa lógica. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha aqui a lógica, né, da cruz. Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E aí uma questão que eu vi até ficar muito claro no debate. Qual é o momento histórico em que Cristo esteve mortificado, na verdade na carne? Pronto, Cristo esteve em carne. Qual é a situação? Filipenses. Em que ele humilhou-se, tornando na forma de servo, e na forma de servo humilhou-se a si mesmo, morrendo na cruz. Foi obediente até a morte de cruz. Pronto, esse é o momento histórico na qual Cristo, sendo Deus, está em carne, humilhou-se a si mesmo, desceu até nós. A descida dele foi essa, desceu da glória para cá. E na forma de servo, humilhou-se também, não somente andando como servo e obediente a Deus. Tá certo? Como ele disse em certa ocasião, o Pai é maior do que eu. Por que ele, sendo Deus, disse que o Pai é maior do que ele? Porque ele se humilhou, estava na forma de servo. E estando na forma de servo, obediente a Deus, colocando-se inferior ao Pai, nesse sentido, no sentido de ser agora servo, colocar-se como servo, desceu mais ainda, se humilhou, passando pela morte de cruz. Tá, ok? Humilhou-se a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário. Então temos aí a humilhação autoimposta de Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário, tá certo? Sendo condenado sem pecado, condenado pelo nosso pecado imputado sobre ele. Então temos aí essa situação. Então é um momento histórico em que ele está morto na carne, mas vivo no espírito. Que momento é esse? Cristo deu o brado, está consumado, tombou a cabeça, teve aqueles eventos cósmicos, né? Que levou o centurião romano a declarar, verdadeiramente este é o Filho de Deus.
E ali está, morto na carne. Até o momento da sua ressurreição num corpo glorioso. Ele está morto na carne, mas vivo no Espírito. E aí nós temos a pessoa bendita de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo divino, por meio do qual tudo foi feito, está vivo. Tá certo? Não está morto na carne, sua carne morreu, ele entregou na cruz para ser morta, tá certo? A minha vida ninguém a toma, eu a dou, tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Está morto na carne, mas está vivo, espiritualmente falando. Então este é o momento histórico, no qual também foi, agora temos aí o texto, ó, a questão da polêmica. O principal é o que Pedro está discutindo acima, tá certo? O sentido de, mesmo fazendo o bem e padecendo por esse bem, não nos entristecemos, não nos abatemos por isso, mas permanecemos firmes na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por quê? Aí ele traz o exemplo. Cristo foi fiel em todas as coisas, mesmo assim padeceu, esteve morto na carne, mas vivo no Espírito. O que ele fez? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E aí ele traz, nesse primeiro momento, de uma forma generalizada, os espíritos em prisão. E aí eu vou trazer um outro contexto que vai nos esclarecer melhor isso aqui. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, com uma verdadeira figura, temos aí, né, a questão da arca no literal, naquele contexto do passado, como figura para nós. Com uma verdadeira figura, agora nos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, circuncisão, grande questão da circuncisão, circuncisos e circuncisos. Nada disso faz mais sentido em Cristo Jesus, que é a nossa arca, no qual somos salvos da grande condenação. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Essa questão da consciência é por meio da graça. É a questão da transformação da nossa mente na mente de Cristo. Então, somente quando adquirimos para nós, né? Tanto podemos dizer, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos feitos novas criaturas na pessoa bendita de Cristo Jesus. E temos agora a mente de Cristo, aí temos uma boa consciência para com Deus. Estamos em paz com Deus. Nosso pecado foi perdoado, nós fomos justificados, santificados, tá certo? E regenerados por meio da obra salvífica de Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa eterna salvação. Como ele ressuscitou, ele é a garantia da nossa ressurreição. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos. Veja, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Muito bem. Como Deus, no qual ele estava, na situação de criador de todas as coisas, por exemplo, como João alega, como João aborda no primeiro capítulo do Evangelho, tudo já estava sujeito. Só que somente ele, tá certo, se dispôs a descer até nós, se humilhar, entrar na forma de servo, se humilhar mais ainda, morrer na cruz, e tendo sido morto na cruz, ressuscitar e agora ter todas as coisas sujeitas à pessoa bendita de Cristo Jesus num corpo glorificado, no qual ainda hoje carrega as marcas da sua crucificação, né, as marcas da sua morte, né, a morte de cruz. Então nós temos aí tudo sendo novamente sujeito, tá certo? Restaurado, tudo sendo novamente agregado a Cristo. E Cristo novamente reunindo tudo isso a Deus. Então nós temos agora a sujeição de todas as coisas a Cristo. Então tudo está sujeito a Ele, uma vez que Ele é o único meio salvífico para todas as coisas. E com relação à descida, nós temos a situação na qual Cristo, nesse momento histórico em que seu corpo está morto, mas seu espírito está vivo, ele vai e prega os espíritos em prisão. Essa questão do pregar confunde-se porque você, de forma errônea, associa a questão de pregar literalmente a salvar. A palavra que está empregada aí não é salvar a todos os espíritos em prisão, mas sim pregar a todos os espíritos em prisão. E aí remete a Noé, usa Noé como figura. Quando Noé estava trabalhando, o que Noé estava fazendo na construção da arca? Ele estava obedecendo a ordem de Deus para construir uma arca. Então ele trabalhou ali ao longo dos 100 anos construindo aquela arca, na qual ele e sua família foi salvo. Mas o ato no qual construía a arca era também uma pregação contra a humanidade caída. Agora, veja, o construir da arca é já uma pregação de condenação desta humanidade, porque a humanidade foi condenada
tá ok? Naquela situação, por não atender mais ao Espírito de Deus, como Deus mesmo diz em Gênesis, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Isso foi dito pouco antes da situação da condenação por meio do dilúvio. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então veja, o Espírito Santo já vem nesse trabalho de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não é de ontem, não é do Pentecostes, não é da época de Cristo, é desde o princípio da humanidade, em que ele está interagindo com o homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mesmo antes da existência da lei, da promulgação da lei. O Espírito é que interagia com o homem, convencendo disso. Só que chegamos a um ponto, dá certo? Um ponto importante em que o homem não dava mais qualquer tipo de ouvidos a isso. E aí Deus dá a declaração, não contenderá mais. Ou seja, ele está dando vazão completa e total aos seus desejos carnais e se tornaram completamente violentos, promíscuos, né, com atitudes as mais absurdas possíveis. E assim Deus, olhando do céu, não acha um justo sequer, senão Noé, que é fiel nas suas gerações. O que Deus faz com Noé? Uma aliança, construa a arca. A construção da arca já é uma pregação de condenação para aquela humanidade caída que não ouvia mais o Espírito. Quem vai se salvar na arca? Noé, sua família e aqueles animais que foram resgatados daquela condenação. A arca é uma pregação de condenação para a humanidade e salvação para Noé, ao mesmo tempo. Também Cristo foi até essas regiões, né, em espírito, morto na carne, vive em espírito, pregou os espíritos em prisão. Pregou para os que duvidaram condenação, dizendo, eu estou aqui, eu vim, eu fui prometido e eu me manifestei, e eu vim. Eu sou salvação para os que creram e sou condenação para aqueles que não creram, aqueles que não submeteram a esta mensagem, essa promessa da vinda do Filho de Deus, da vinda da semente da mulher, a vinda daquele que nasceria da virgem. Tá, okay? Então todos aqueles que foram desobedientes ao longo da história, toda essa história pregressa, permaneceram condenados. E é essa situação que a gente vai ver descrita no texto abaixo. Condenados estavam e condenados continuaram, só que agora cientes de que aquele que foi prometido veio. Essa foi a pregação. A questão foi a pregação. Então Cristo pregou para os espíritos em prisão, para aqueles do tempo de Noé e até posteriores a ele também, a mesma condenação na qual já estavam. E para aqueles que morreram esperando, crendo na vinda do Messias, a salvação por qual tanto esperavam. E agora em Cristo, tá certo? Tiveram a concretização dessa grande promessa. Vamos para o texto abaixo. Veja só. Lucas 16, 22 e 26 nos diz: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, tá certo? E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Se isso tivesse sido dito por qualquer dos apóstolos, talvez poderia se levantar aí algumas objeções, no sentido de que não é tão preciso, alguma coisa assim. Isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Então, primeiro, cabe toda a reverência àquilo que o Senhor Jesus Cristo está declarando. Então, é Cristo que declara aqui. Essa estrutura aqui é chamada de parábola, mas, na verdade, ela extrapola os limites de uma parábola. Nós temos aí nome próprio e tudo mais. Então, a situação é a seguinte: Cristo está descrevendo. Aquele rico, ele não foi para a condenação por ser rico. Ele foi para a condenação por ser avarento. Então, da riqueza que Deus lhe conferiu, ele deveria ter repartido. Não necessariamente pegar todos os seus bens e repartir e ficar pobre. Não é essa a questão. É a questão de atender ao necessitado. Aquele que é o seu próximo. Aquele que está... É possível a ele atender, é possível a ele ajudar. Aquele que podendo fazer o bem não faz, comete pecado. Ok? Então ele poderia ter atendido facilmente a Lázaro. Podia ter ajudado com seus bens. Como de fato Deus permitiu que ele fosse rico, que ele fosse abençoado, e com isso ele pudesse alcançar aqueles que necessitam, aqueles que ele poderia alcançar, ok? Ele não fez, ele foi avarento, reteve tudo para si.
como aquele que tem celeiros, diz, destruirei esse, farei outros menores, acumularei e direi a minha alma, come, bebe, folga, porque o que tens é para muitos dias. A voz que retruca, louco, o que estás preparando, para quem será? Né? E em relação à sua alma, a sua salvação, a sua vida eterna, ele pensa somente em acumular para si, algo que ele não vai conseguir nem consumir com toda a sua vida, e deixando todos os outros ao redor na miséria. Okay? Então é a avareza é a idolatria. É a idolatria do dinheiro, a idolatria dos bens. Então o rico foi para o inferno não por ser rico, e sim por ser avarento. E Lázaro foi para o céu não por ser pobre, mas por crer. Crer, por exemplo, na figura do Messias. Tá certo? Crer na pessoa bendita de Cristo. Então, você tem essas situações. Como está colocado aí o pai Abraão, então vamos colocar Lázaro no contexto de Abraão. Creu naquele que virá. Certo? Creu na grande promessa que se concretizaria, se cumpriria para o futuro. Então morreu esperando pelo cumprimento dessa grande promessa. Então ele é inserido aqui. Nós temos esse local. Local este que podemos localizar, podemos situar, né, no que chama-se aí Hades, tá? Então mundo dos mortos. Então o termo Hades é genérico, tá certo? É um termo geral, fala de mundo dos mortos. Guiena é mais específico, aí vai falar de inferno, tá certo? O Guiena vai falar de fato de um ambiente de punição. Então, o Guiena de fogo, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Tá, ok? Sheol, nós temos aí a questão da profundidade. Também um termo mais genérico para falar de mundo dos mortos. Diferente do termo empregado para sepultura, não vou recordar agora, o termo hebraico empregado para sepultura, mas tem um termo específico para sepultura, e tem Sheol, que é equivalente do Hades, tá certo? Do grego, que fala do mundo dos mortos. Então esse era o contexto. Nós temos o mundo dos mortos. Tá certo? E nesse mundo dos mortos nós temos a situação daquele que está no seio de Abraão, e Abraão foi salvo pela fé. Então Abraão é muito significativo para esse contexto. Então Abraão foi salvo pela fé, dando glória a Deus. Abraão foi salvo pela lei. A lei não existia. Abraão foi salvo porque creu em Deus. Da mesma forma, todos que creem em Deus para a salvação estão nesse seio de Abraão, nesse contexto. Então, temos aí o seio de Abraão, e no outro lugar temos o lugar de tormento, no qual está o avarento. Ele é colocado ali, nesse lugar, e está sendo atormentado, e roga então, você vê, eles não têm contato, mas eles podem ter, não tem contato, vamos dizer assim, de se misturarem naquele ambiente, mas tem um contato visual e auditivo. Tanto que ele roga e Abraão responde. Ele vê Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, encostar na língua dele, trazer algum refrigério. Mas Abraão destaca, há um abismo entre nós e vós. Não é possível um passar para o lado do outro. Então esse era o ambiente que Cristo nos descreve. Quem está descrevendo esse ambiente é Cristo. Então ele está descrevendo esse ambiente no qual estas almas estão umas aqui no seio de Abraão, outras ali no lugar de tormento. Tem contato visual e tem ainda contato auditivo, podem dialogar. Nessa situação, Cristo está exercendo seu ministério em terra, vivo, ok? E está descrevendo essa situação. Haverá uma mudança, uma alteração do momento histórico em que ele está exercendo seu ministério para o momento em que ele morre na cruz do Calvário e ele vai ressuscitar. Inclusive, na cruz do Calvário, ele já nos dá um indício de que haveria uma transformação nessa situação, haveria uma modificação nesse quadro, nessa situação, tá ok? Então temos aqui o rico e o Lázaro, né? Estão nesse contexto aqui. Abaixo, olha só, aquilo que eu falei, dessa frase que Cristo diz que nos anuncia um novo contexto. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Olha aí, aí está acontecendo uma metanoia, tá certo? O que proporcionou, né, o que potencializou uma epistrefa, uma mudança de atitude. Aquele homem que estava condenado ao lado de Cristo Jesus, né, chamado o bom ladrão, não existe bom ladrão. O que existe é o seguinte, o momento em que ele reconhece o seu crime e olha em Cristo, reconhece Cristo como Salvador, não é mais ladrão. Ali ele perdeu essas características, ele se arrependeu desses atos, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu crime e olhou e viu em Cristo a figura do Salvador. Ok? Então nós temos ali um ladrão converso, um ladrão arrependido, okay? Que reconhece de fato o erro da sua vida, das suas atitudes. Mas este nenhum mal fez, ele olha para Cristo e reconhece Cristo como Salvador. Lucas 23, 41 ao 43. Disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Maravilhoso. Ele reconhece que Cristo nenhum mal fez,
que ele é santo, tá certo? Que ele está ali injustamente e que ele vai sim adentrar ao reino de Deus. Ele vai entrar para o reino de Deus, ok? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não fala em Hades, não fala em Sheol, tá certo? Não fala em seio de Abraão, nada. Aquilo que ele pronuncia, hoje estarás comigo no paraíso. Então é a mudança de contexto. Mudança de contexto que ele no alto da cruz anuncia. Olha, vai haver uma mudança nesse contexto aí. E quando ele anuncia que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, por quê? Porque no momento em que ele tombar a cabeça, né, fechar os olhos, tombar a cabeça e dizer está consumado, vai haver a situação que ele descreve aqui em Pedro, na qual ele vai aos espíritos em prisão, ele prega para os condenados, tá certo? Dizendo, olha, vocês estão sendo condenados porque não creram na promessa que agora está cumprida, está consumada, eu vim. E para aqueles que estavam no seio de Abraão, vai pregar, olha, vocês esperaram por aquele que viria, e eu vim, eu estou aqui. E aí Cristo anuncia, tá certo? Para aqueles condenados, vocês estão sendo condenados justamente, porque vocês duvidaram, vocês resistiram ao Espírito, vocês rejeitaram a proposta de Deus para crer naquele que viria, e por isso vocês estão sendo condenados, tá certo? Vocês estão no meio daqueles que pecaram, tá certo? A figura de Adão, tiveram oportunidade salvífica e rejeitaram essa oportunidade. E eu estou aqui demonstrando que de fato a promessa era verdadeira. Pregou aos espíritos em prisão, aqueles anunciando que eles estão sendo condenados justamente, e estes que estão sendo salvos também justamente, porque creram na vinda do Filho de Deus, na vinda da semente da mulher, tá certo? Na vinda daquele que era o Salvador, o único Salvador de toda a humanidade, e de fato ele veio, está aqui. Então todos aqueles, inclusos no chamado seio de Abraão, são atingidos salvificamente por essa mensagem. Agora eles estão salvos. Agora. Salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Estavam ali aguardando. E agora estão plenamente salvos. Aquele que eles esperavam que viria, veio e está ali. Então uma vez que Cristo dá o brado na cruz, está consumado, toma a sua cabeça, há o contexto no qual está morto na carne, mas vive no Espírito. Há a situação na qual ele prega os espíritos em prisão. Para aqueles, condenação. Para os do seio de Abraão, agora, juntamente com aquele que morreu, juntamente com Cristo na cruz, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, juntamente com todos aqueles integrantes do seio que estavam no local que Cristo descreve como o seio de Abraão. Tá ok? Então temos aí todos eles juntamente, tá certo? Tanto aquele do Adão converso, quanto aqueles do seio de Abraão, estão agora no paraíso. O que podemos dar? O que podemos dizer brevemente, tá certo? Não dá para se aprofundar muito, porque a gente tem que se limitar àquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Mas o que podemos dizer em relação aos textos bíblicos sobre um local no mundo espiritual em que estes estão aguardando pelo grande e glorioso dia no qual terão corpos glorificados como Cristo, que é a primícia dentre os que dormem, mas eles saíram da situação da sua vida física, morreram na esperança de Cristo Jesus, ou morreram crendo naquele Cristo que veio, tá certo? E estão aguardando agora pela glorificação. Nós temos esse texto aqui. Apocalipse 7, 9 a 17, que aborda essas pessoas que estão nesse contexto, nessa situação. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono, e os anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do trono, seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, no meio do trono, apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima.
Então temos esse texto maravilhoso que fala acerca dessa grande multidão, né, que se acha diante do trono do Cordeiro, e são aqueles que, tendo agora adentrado para o grande reino de Deus, né, estando agora diante de Cristo, como diz o próprio personagem aqui, né, dessa revelação, nunca mais terão fome nem sede, né, nem serão perseguidos, nem fustigados por qualquer tipo de perseguição, e nunca mais derramarão quaisquer lágrimas, uma vez que Deus enxugou de seus olhos toda lágrima. Só uma coisa que eu fiz, eu inverti aqui, é esse texto primeiro que eu gostaria de fazer a leitura. Primeiro esse e depois aquele. Então esse aqui na lógica, tá certo? Primeiro vem esse texto e como consequência aquele texto. Primeiro esse texto aqui, que está relacionado à situação daqueles que partem para a glória e estão aguardando pelo grande e glorioso dia que se concretizou acima. Então, eu inverti a ordem aqui, veja só. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. E aí você vê a caracterização dessas pessoas que padecem, como Pedro descreve lá em cima, mesmo fazendo boas obras, assim o permitir, mas sempre mantendo-se fiéis à palavra de Deus, mantendo-se fiéis ao Senhor, mantendo seu testemunho, sustentando seu testemunho, mesmo em qualquer situação. São esses que são enquadrados aqui nesse contexto, que, como é descrito por João, vi debaixo do altar. Então podemos fazer uma associação, claro que é uma inferência, tá? Não é um dogma, não é uma doutrina tão forte assim, mas podemos entender o seio de Abraão, que foi alvo agora da pregação de Cristo Jesus, e, como ele diz na cruz, será agora levado para o que ele chama de paraíso, para onde foi também aquele ladrão converso, tá certo? Que reconhece em Cristo o Salvador. Então temos o seio, todos aqueles que estavam no seio de Abraão, aquele ladrão converso, podendo ser enxergados aqui neste ambiente que, como diz João, está embaixo do altar. Embaixo do altar estão todos aqueles que aguardam pela grande justiça de Deus, que já têm vestes brancas e que já clamam então pela justiça da parte de Deus, aos quais é dito para aguardar por aqueles que ainda haverão de ser mortos como eles foram. Então temos aí este momento histórico no qual eles já estão na glória. Eles não podem ser tirados dali, não podem ser condenados. Já estão no local aguardando pela justiça de Deus. E a eles está sendo acrescentado mais daqueles que ainda haverão de padecer, ainda haverão de ser fiéis a Cristo até o fim, até a morte, tá certo? E aí serão acrescidos a eles, juntamente aqueles que lá já estão, tá certo? E que posteriormente, quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor de fato trazer sobre todos eles o grande e glorioso dia de adentrarem a sua presença, serão visualizados no texto acima, de Apocalipse 7, 9 e 17, que estarão nesse grande culto, nessa grande celebração, nesse grande cântico diante do Cordeiro. Acerca desse dia será dito que toda lágrima foi limpa de seus olhos e nunca mais passarão por esses tormentos, tá ok? Então temos aí a situação, como foi perguntada pelo irmão. Cristo desceu ao inferno? Cristo tomou a chave do diabo? Sim. Cristo, ele desce, principalmente, o principal foco da sua descida é do céu para cá. Esse é a humilhação de Cristo, Jesus, descer do céu para cá. Tendo entregue sua vida na cruz do Calvário, em espírito, ele vai a esse ambiente espiritual. Em espírito, ele vai a esse ambiente espiritual. Lá ele prega, tá certo? Aqueles que não creram, condenação, de fato, como já estavam. Aqueles que creram estavam no seio de Abraão, juntamente com aquele ladrão converso, paraíso. Ok? Então, a descida houve para esse propósito. A chave foi conquistada na cruz do Calvário. Quando ele deu o brado, está consumado. Ali um justo foi morto de forma indevida, incorreta, tá certo? Mas aplicado sobre aquele justo os nossos pecados, não os seus próprios. Então ali ele toma de fato a chave. A chave está nas mãos dele, ele agora domina sobre essas situações. Então aquelas ilustrações de Cristo descendo no inferno para pelejar com o diabo, tudo aquilo não faz nenhum sentido. O diabo não tem poder de oferecer qualquer tipo de resistência a Cristo Jesus. A sua conquista paga o pecado, a dívida que havia de nós em relação a Deus. Ele, com seu sangue, ele vai diante de Deus e faz a expiação por nossos pecados. Agora o diabo não tem força acusativa mais contra aqueles que servem a Cristo Jesus.
não tem mais nenhuma condenação diante de Deus. Não podem ser condenados porque são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, tá ok? Eu finalizo com esse texto aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Foram totalmente perdidas, fracassadas, quando Cristo Jesus deu o brado na cruz e depois ele ressurreto diz: está consumado, todo poder é me dado nos céus e na terra. Ele tem a chave da morte e do inferno, como ele disse em Apocalipse, tá ok? Eu agradeço a você que ficou até aqui durante esse vídeo, que é um vídeo de esclarecimento. Peço para que você curta o vídeo, você compartilhe, tá certo? Inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a tua vida em Cristo Jesus, aquele que é o autor, consumador da nossa fé, tá certo? Aquele que é o garantidor da nossa vitória. Se ele ressuscitou, dele nós também ressuscitaremos.